Olá, pessoal. Namastê. Boa tarde a todos. Não sei se vocês ouviram de fundo eu despedindo de um rapaz. A gente está capinando a casa aqui em Pinda para começar uma hortinha, para em breve a gente poder até mostrar umas plantas e algumas receitas feitas com as ervas de casa. Vamos esperando o pessoal chegar. Namastê, bem-vindos. Vou compartilhar alguns dados com vocês das enquetes que a gente fez ontem, tá? Primeiro, gosto muito de número. Muitos de vocês sabem que eu já tive uma experiência como operador de bolsa de valores e eu gosto muito dessa parte de lógica, dessa parte da matemática. Eu estudava muito projeção de Fibonacci, muito assimetria dos números, né? Nós tivemos mais ou menos 800 pessoas respondendo a enquete sobre você teve ou você não teve Covid. Tá? Das pessoas que me acompanham, 22% teve Covid. Tá? Então a gente tem aí quase um quinto das pessoas que nos acompanham já teve Covid. O Instagram me limita um pouco a forma de fazer perguntas, né? Então eu nem sempre tá sem imagem, Mirabel. Mirabel, sai do seu Insta e volta que tá com imagem para todo mundo, tá? A gente deu sorte de encontrar esse quadro aqui numa lojinha que a gente nunca imaginou que ia estar lá. Então, assim, o Insta me limita um pouco a fazer as perguntas, então eu não consigo perguntar precisamente o que eu gostaria, tá? Então eu perguntei se o pessoal está fazendo tratamento alopático. Eu queria perguntar se o pessoal está fazendo tratamento da farmácia, que é a reposição de vitamina D e o que mais foi indicado. Eu não estou tão por dentro dos protocolos. Ou se você está fazendo algum tratamento natural, como eu uso própolis e mel. Ou se você não está fazendo nada. Mas eu não consegui tanto fazer essas perguntas. Mas o que mais me deixou encucado foi ver que um quinto das pessoas que está aqui falando comigo nesse momento, por média, já teve Covid. Isso é gente pra caramba, né? E a gente está falando de uma galera que acompanha a Ayurveda, assim. Então, um quinto da população com certeza de que teve a doença é bastante gente. Isso que eu não pude colocar a opção de talvez, né? Hoje nós estamos fazendo uma live voltada para banhos medicinais. Então, na live de banhos medicinais, eu quero abordar com vocês primeiro o objetivo dos banhos, né? E eu gosto muito de dar a visão completa. Então, a gente vai falar um pouco sobre os erros que as pessoas fazem tomando os banhos. Não quero falar só dos bons banhos. Vamos falar o que a galera faz de errado, o que a gente tende, às vezes, a pesquisar na internet, falar, poxa, aquilo ali é legal, vou usar. E aí, de repente, eu encontro uma pessoa que está há alguns meses usando um banho que viu na internet e restaurar a boa biologia dessa pessoa, às vezes, é meio complicado. A gente vai entender a diferença que vai ter entre o que a gente vai fazer em casa, ferver uma erva, escolher a água, escolher a planta, escolher o tempo de fervura e qual é a diferença de você ir, por exemplo, em São Lourenço, que é um local onde tem um parque de águas muito legal, e tomar um banho de imersão com óleo essencial de lavanda. Tá? E a gente vai entender essas diferenças. Então a gente vai entender um pouquinho a diferença sobre fazer um banho de assento, por exemplo, com camomila ou fazer um banho de assento com barba-timão. Eu vou fazer um banho para pele com qual erva? Com alecrim, com alcaçuz? Qual é o objetivo de cada uma? Tá? Então vamos fazer uma leitura breve sobre tudo isso. Obrigado pela presença de todos vocês. O pessoal vai entrando aos poucos. Eu vou desativar os comentários um momento. Minha mãe entrou aqui com a gente. Bem-vinda, mãe. Então vamos lá, pessoal. Quando a gente fala em banhos, eu estou trazendo primeiro 4 opções de banhos para a gente estar falando, tá? Os banhos de erva completos, banhos de imersão, por exemplo, que é um banho relaxante, que é um banho que tem um objetivo recreativo, por assim dizer. O banho medicinal de ervas com o objetivo de tratar a pele, o banho de assento e o banho de escalda-pés. Tá? Então a gente tem o banho ginecológico e também vai servir para tratar hemorroidas, para problemas gerais de infecções, de DST, até em homens. E aí a gente vai estar falando então de banhos de assento, de banhos corporais, de banhos medicinais para a pele e de escalda-pés. Primeiro a gente precisa entender a diferença entre as coisas. Para o Ayurveda é muito importante, além do sistema de dosha, você entender se você precisa nutrir ou se você precisa tirar o excesso de coisas. Nutrir significa agregar mais tecidos. E o oposto disso, né, desnutrir, remover, você vai tirar o excesso de tecidos.
Então, sempre que eu falo de chás que tem o potencial picante, estimulante, amargo, como alecrim, como arruda, como sálvia, como barba-timão, como nim, como qualquer coisa que seja amarga ou qualquer coisa que seja levemente estimulante, como um manjericão, por exemplo, são coisas que eles vão promover a redução dos tecidos. Tá? Então, mandatoriamente, quando a gente está fazendo um tratamento voltado para purificação, você vai precisar de usar provavelmente ervas amargas, tá? Ervas que tenham propriedades antibióticas. Todo o sabor amargo, e a galera que já estudou um pouquinho de Ayurveda dentro dos sabores, dentro da alquimia ayurvédica, o pessoal sabe que todo o sabor amargo ele é naturalmente antibiótico, tá? Anti-inflamatório, bactericida, fungicida. E a questão é o quão amargo é esse sabor. Então, o rei dos amargos é conhecido como nim. Então, pô, vou tomar um banho de nim aqui. Cara, você tomar um banho de nim é o que usam nos cavalos, por exemplo. O cara pega o óleo de nim, aí para o cavalo não ter carrapato, o cara passa o óleo de nim no cavalo, assim. Só que acontece o seguinte, o cavalo ele é gigante, ele tem uma natureza oleosa muito grande, ele tem um sistema muscular altamente desenvolvido, enquanto que nós temos uma natureza muito mais seca. A gente não tem aquele pelo do cavalo maravilhoso e oleoso, assim, que é uma pasta. Então, quando a gente faz o uso de uma erva muito amarga, como o nim, por exemplo, a gente tem uma tendência ressecante muito grande. Então, a gente precisa sempre pensar assim, qual é o nível de doença que eu tenho para o nível de erva que eu vou usar. Vamos usar a camomila de exemplo. Se você fizer um chazinho de camomila, você sabe que ele tem efeitos calmantes. Agora, o que pouca gente sabe é que se você continuar o cozimento da camomila até ela reduzir, por exemplo, para 3/4, você tem lá 1 litro de água, ou vamos dizer assim, você tem 400 ml de água, aí você vai reduzir isso até virar 300 com a sua camomila ali. Esse chá concentrado de camomila ele vai ter o sabor amargo e adstringente, você vai sentir isso no paladar. Junto disso, ele vai estar puxando da camomila, extraindo os efeitos antibióticos, bactericidas, fungicidas, anti-inflamatórios e antibióticos. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em fazer um banho para cuidar de uma acne, para cuidar de um problema de pele, é muito importante você pensar se você precisa secar a sua pele absurdamente fazendo, por exemplo, um chá de nim. Fazendo, por exemplo, um chá de jambolão ou jamelão, né? Depende de onde você está. E aí você faz aquele chá concentrado, pode pegar de 4, reduzir para 3, pegar 4, reduzir para 2. E aí você vai pegar esse chá concentrado e vai colocar ele em uma gaze e aí vai aplicar em cima da sua espinha, por exemplo. E aí ele vai ser altamente ressecante. Você tem uma espinha muito mucosa, vai ser ótimo para você. Mas se já é aquela espinha mais vata, aquela espinha mais seca, aquela espinha que não tem uma mobilidade muito boa, às vezes você, ao invés de pegar uma erva amarga que vai só fechar o poro e secar, você pega uma erva umectante. Aí a gente pega, por exemplo, o alcaçuz. O alcaçuz ele é uma raiz, você vai conseguir o alcaçuz sempre seco, você geralmente vai encontrar o alcaçuz em raiz, que são uns nós grandes, assim, que você não consegue partir, ou então você vai encontrar ele em lascas, ou você vai encontrar ele em pó. O melhor é em lascas. O problema do pó é que aqui no Brasil, a maioria das vezes que você tem contato com alguma erva em pó, pode ser cúrcuma, pode ser cravo, pode ser canela, pode ser a coisa mais simples da sua vida, geralmente ela tem no mínimo 30% de fubá ou de arroz, tá? De fécula, de feculação, né? Arroz não chama fécula, mas enfim. O que acontece é que a Anvisa, o nosso órgão de fiscalização desses produtos, ela permite que a gente faça uma mistura de até 30% de farinha de arroz ou de farinha de fubá nas nossas especiarias com o motivo de dizer que isso é para esterilizar aquilo, né? Imagina, vou esterilizar canela. Canela é uma das coisas que não tem como dar praga, mofo, inseto, nenhum bicho vai comer. Aí tu fala assim, vamos jogar um pouquinho de arroz ali. E a gente ainda vende isso como canela pura. E o que vai acontecendo é que se a gente não der uma refinada nisso, daqui a pouco você está querendo fazer um chá de alcaçuz para o tratamento da sua pele e você está tratando a sua pele com farinha de fubá, com farinha de milho, com farinha de arroz. Isso não tem nada a ver com o que a gente propôs. Então, beleza. O chá de alcaçuz ele vai ter essa propriedade umectante. Então é muito interessante, por exemplo, quando você pega uma pessoa que está com o corpo todo seco, você dá um chazinho de alcaçuz para ela e ela começa a ter umidade. Isso fecha a fissura do pé. Então, um bom banho, um bom escalda-pés,
para quem está com fissura, para quem está com o pé craquelado, você com o pé todo destruído, assim, de fazer obra ou então de andar descalço em casa, numa casa que tem um ambiente muito árido, faz um chá de alcaçuz bem concentrado, reduz de 4 para uma parte. E aí, pode ser assim, ó, de 3 em 3 dias, no final da tarde, ali 6 da tarde, 7 da noite, você vai botar os pés nesse chá de alcaçuz. Tá? Ele vai estar morno para quente, ali, você vai ficar uns 15 minutos ali. Depois percebe como aquilo não vai aumentar a umidade da sua pele. Tá? Eu não estou falando da umidade da água, não. Quando você tirar o pé dali, secar e passar um dia, 2 dias, você vai ver como você gerou assim, uma proteção no seu corpo de novo. Então a gente está pensando aqui no chá de alcaçuz. Agora, eu falei que eu ia falar de alguns erros que as pessoas cometem. Eu vejo a galera muito entusiasmada com melaleuca, por exemplo, com óleo de copaíba, com barba-timão. Então são 3 elementos que têm uma propriedade muito forte, é muito bom, assim, mas a diferença, como a gente disse na primeira live da semana, a diferença entre veneno e remédio é a dose. Então quando a gente pensa em copaíba, por exemplo, a gente falou disso na live de ontem, todo o copaíba, ele é o maior sabor amargo que você vai encontrar aqui no Brasil. Sendo o maior sabor amargo que você vai encontrar de natureza brasileira, você está com a maior doença de infecção, de inflamação, de bactéria, de fungo? Se sim, você precisa aqui do maior sabor amargo mesmo. Agora, eu estou, por exemplo, com uma candidíase, estou com uma dermatite de contato, você está com alguma coisa assim, estou com um inseto que me picou. Aí você já vai para a coisa mais forte que existe, é muito tendencioso que você sature de uma vez. Então, é mais ou menos assim, ó. Minha doença é nível 1, 2 ou 3. Aí eu vou escolher se a minha doença ela é de origem quente, eu vou usar alguma coisa fria. Só que tem que ser um frio do mesmo nível. Não adianta eu pegar um quente 1 e usar um frio 3. Entenderam? Que aí eu vou desequilibrar. Eu estou com uma inflamação na pele porque uma formiga lava-pé me picou. Então é nível 1, nível 2, assim, depende da minha adaptabilidade à picada da formiga. Aí eu vou lá para o óleo de copaíba, vou lá para o chá de nim, daqui a pouco eu estou com uma dermatite de ressecamento, porque eu usei uma erva muito ressecante para um problema que não era tão seco assim. Então a gente precisa sempre entender essas fórmulas de equilíbrio. E o que acontece, por exemplo, nos campos da ginecologia natural é que quem não estuda muito do tema vai sempre para o barba-timão na hora de banho de assento, vai sempre para o barba-timão na hora do banho de assento. Barba-timão é um dos maiores antibióticos do mundo. Então, é a casca de uma árvore que você vai deixar aquilo cozinhar um tempo na água, vai extrair um tanino ali, uma cor avermelhada, uma cor de vermelho telha, assim, amarronzado. E quando você vai fazer uma operação dentro do Ayurveda, você vai usar esse chá como antibiótico. Então, ao invés de você jogar uma água destilada, ao invés de você jogar um soro estéril, alguma coisa assim, você vai pegar o chá concentrado do barba-timão e vai lavar o ferimento com essa água concentrada. Ou seja, ele é um altíssimo antibiótico. Aí a pessoa fala, pô, tô com um leve corrimento vaginal. Estou com uma coceira aqui, vou fazer um chá ginecológico. Aí já vai para o barba-timão, que é o mais ressecante que tem, que é o mais abiótico, é o mais antivida que tem. Se você pegar um pouco de casca de barba-timão, jogar em cima de um formigueiro, passa ali daqui a um mês, você vai ver que não tem formiga nenhuma, porque ele não permite a proliferação dos fungos que são alimentados pela comida que a formiga leva lá. Então o NIM vai ter o mesmo efeito. A gente tem que ter muito cuidado na hora de usar uma coisa muito forte, porque a gente tem que ter um problema muito forte também. Então, eu vi muitas pessoas errando para o barba-timão, consequência do uso errado de chás ginecológicos ou banhos para pele, tá? Com uso de barba-timão. É que a consequência de você usar uma coisa muito forte é que ela vai secar o seu corpo, geralmente. Seja do sabor picante ou seja do sabor amargo e adstringente, como é o caso do barba-timão. O que vai acontecer é que você vai perder a boa mucosa. E aí você vai estar com um excesso de atrito, porque você não tem mais a mucosa para proteger. Então, o estudo sutil de cada adoecimento, junto do conhecimento, da biblioteca de conhecimento para você tratar, é o que faz do Ayurveda assim, uma ciência super legal. Não adianta só você falar assim, o barba-timão é bom para banho de assento. Você tem que entender como é que essa pessoa está nesse momento. Então, a gente vê, por exemplo, uma pessoa que está com uma candidíase junto de um ressecamento, né? Ela sente uma coceira, sente um odor e sente um ressecamento grande. Pode até ter um muco, mas é um muco mais seco, né? Então você pode fazer uso de ghee.
Você pega um dedo de guia e passa ao entorno do canal vaginal e ele vai umectar a região, vai umectar esse muco que está seco, vai alcalinizar essa acidez regional causada pela candidíase e vai te auxiliar a eliminar. O banho de assento mais adequado seria o alcaçuz, porque ele é o umectante. O alcaçuz ele ainda tem muitas propriedades antibióticas e anti-inflamatórias. Agora, uma erva que a gente usa muito, mas nem sempre usa da forma correta, é o alecrim. Tá? Por que o alecrim? Ele te dá a possibilidade de ter aquilo ali na sua casa. Alecrim e manjericão está ali na sua casa. Vou fazer um escaldapés aqui de alecrim. Só que a gente tem que ver se você precisa se estimular. Eu passo o chá de escaldapés muito com a erva do alecrim ou da sálvia, porque eles são estimulantes do sistema linfático. Então a gente vai usar para períodos de lua cheia, para pessoas que ficam com água estagnada nas extremidades, para pessoas que estão com o sistema linfático, sistema plasmático bem parado, sem um bom funcionamento, sem um bom movimento. E aí você vai acessando esses chás. Agora, tu passa um chá de alecrim para um indivíduo pita, que já é estimulado para fazer esse chá 6, 7 da noite, ele vai ter insônia. E vai ser natural ele ter essa insônia. A gente precisa entender o objetivo de cada coisa. Então, eu já tratei uma pessoa que tinha uma fissura enorme, só com uma fissura nos pés, só com chá de alcaçuz e escaldapés com chá de alcaçuz. Já tratei umas infecções nos olhos com chá de camomila, mas você tem que ferver o chá de camomila até ele ficar laranja quase. Aí você está extraindo todo o efeito antibiótico, calmante, anti-inflamatório da camomila. Aí você coloca uma gaze em cima dos olhos com aquilo, não deixa de ser um banho para os olhos. E é maravilhoso. Você nem precisa lavar o olho com aquilo, não. Só deixar a gás ali assim 15 minutos. Agora, a temperatura quente não pode ir nos olhos, tá? Você pode fazer o chá, colocar na geladeira, deixar um tempinho. Na hora que ele estiver levemente resfriado, você molha a gás ali e aplica em cima dos olhos. Lembrando que eu falei ontem na live sobre Covid, vou falar de novo hoje. Pessoal, legal, né? Estamos com quase 60 pessoas. A gente está esquentando os campos do Ayurveda de novo, falando de temas super legais, mas lembrem-se que aqui é um bate-papo, tá? Eu não sou médico e não é que isso tire a minha credibilidade, mas eu não quero que ninguém saia daqui fazendo, vou sair me entupindo de banho de assento. Não é bem assim, tá? Por isso eu tento trazer o máximo de informação e dizer como as pessoas estão errando para que vocês tenham consciência de que o mais importante é a gente realmente estar em dia com o conhecimento, tá? Bem, vamos pensar numa plantinha que ninguém dá nada para ela e eu não queria deixar de falar. Aquela cebolinha que fica no nosso jardim, que a gente sempre vai lá e arranca, e ela tem uma batatinha embaixo, e aí ela nasce de novo, e aí tu arranca a cebolinha, ela nasce de novo, a tal da tiririca, né? A tiririca, ela tem uma capacidade de regeneração absurda. Quando você fizer um corte, você pode pegar aquela batatinha da tiririca, macerar ela, tem que pegar mais de uma, tá? Que ela é bem pequenininha, macerar ela com um pouquinho de água, de soro fisiológico, de água destilada, e aí você vai coar num pano e vai extrair aquele sumo. Você pode molhar esse sumo no algodão e colocar em cima do seu machucado. É um altíssimo regenerador da pele. Agora, quando você quer fazer uma muda, essa aí é uma dica ótima. Não estou conseguindo pegar uma muda. Pega essas batatinhas de tiririca, faz esse negocinho que eu falei, faz esse soro dessa batatinha de tiririca, molha nessa planta que você quer, na raiz dela ali e coloca na terra. Você vai ver que não tem como não pegar, tá? Agora, quando a gente está pensando em banhos para a pele, um que a galera não dá nada para ele, mas é muito legal, é o de cúrcuma. Tá? Mas não é legal você tomar um banho inteiro de cúrcuma. Primeiro tu vai ficar todo amarelo, mas passa em 1, 2 dias mais ou menos. Mas ela não deixa de ser uma erva quente, tá? Ela tem propriedades antibióticas, tem propriedades purificantes, mas ela tem uma energia, uma potência quente no corpo. Então, se você usar um pouco de cúrcuma aqui na pele, para um problema específico de pele, ótimo. Agora, se você usar no corpo todo, com certeza vai agravar muito o seu dosha de pitta, tá? E esse é um cuidado que a gente sempre tem que ter. Então, eu dei o exemplo de que quando você vai em São Lourenço e toma um banho vai comprar lá um banho de imersão na lavanda, o cara está colocando umas gotinhas essenciais de lavanda. E a questão da lavanda, ou da melaleuca, ou de qualquer óleo essencial que você me mostrar, é que eles têm uma natureza muito abrasiva. São quilos e quilos e quilos de planta para extrair algumas gotas de óleo essencial.
Então ele tem a energia de uma planta enorme ali. Imagina eu fazer um banho com uma panela inteira de planta, como não vai ficar forte aquela potência na sua pele. E aí a gente acaba usando para uma banheira enorme 3, 4 gotas de óleo essencial. É uma boa medida. Mas eu não vou ter ali todos os benefícios da planta, porque muitas vezes o chá para a pele, né, o banho para a pele, você quer o contato com a erva. Você quer o contato com o princípio ativo da erva. Você não quer o contato com a energia sutil que age no tecido nervoso, que age no cérebro, que é o que o óleo essencial tem. Você quer a natureza direta da planta, você quer o efeito que o alcaçuz tem, você quer o efeito que a camomila tem. Então é muito interessante a gente estar praticando esses banhos em casa. Tá? Tem uma receitinha que eu vou passar para vocês, que é receita só de live aqui, tá? Coisa para quem está assistindo até agora. Melhor jeito para quem tem um chuveiro em casa, do tipo ducha, desse que vem daqui de cima, você pega as ervas que você quer fazer. E aí você pode pegar um chá sem erro, ó. Pode pegar a camomila, não vai fazer mal para ninguém. Só que a camomila pode ser, lembra que a gente falou de fórmula magistral? No curso de Trave Aguna eu ensino um pouco isso. Se você pegar só a camomila, vai ficar meio calmante demais. Então vamos colocar um alecrim? Legal, vamos colocar um alecrim. Mas será que vai ficar estimulante demais? Pô, se alecrim ficar estimulante demais junto com a camomila, vai ficar muito leve talvez, a gente pode colocar umas lasquinhas de alcaçuz. Então vamos tentar fazer isso? Camomila, alecrim e alcaçuz. Se vocês conseguirem essas 3 ervas, juntem elas secas mesmo, num pano velho, num pano de chão, num pano de prato, num voal, num tecido, fecha bem e dá uma batida, dá uma macerada, mesmo que elas já sejam ervas secas, tá? Dá uma macerada ali, macerou, prende isso no seu chuveiro e liga ele ali. E aí você vai tomar o banho com a energia dessas ervas caindo sobre você. Tá? O conhecimento de que não devemos colocar as ervas na cabeça, isso já está muito ligado com os banhos energéticos. Eu não estou entrando nesse tema hoje, é um tema muito difundido também no Ayurveda, mas não vou entrar tanto que aí a gente já vai estar alongando muito esses temas. Eu queria mais falar de banhos para a pele, de banhos de imersão, relaxantes e calmantes, e como é importante a gente escolher bem as ervas e fazer essa fórmula magistral que eu passei agora, os banhos de assento e os escaldapés. Vamos trocar uma ideia? Ativei os comentários, galera. 25 minutinhos de live. Gostaria de chamar vocês para participar. Por favor, falem comigo. Vamos aproximar um pouquinho para eu poder ler. Então, pessoal, falando da live de amanhã, tá? Eu estou programando amanhã e quinta e sexta a gente vai fazer 2 lives ainda voltadas para a herbologia, mas eu vou estar trazendo temas um pouco mais polêmicos, eu diria. Amanhã e sexta a gente vai falar de fórmulas milagrosas. Existem fórmulas milagrosas? Existem receitas milagrosas dentro da herbologia? Vamos ver? A gente amanhã vai estar falando da limpeza do fígado. Tá? Tem um livro, Limpeza do Fígado, tem uma terapia, é uma terapia muito difundida, tem muita gente escrevendo sobre isso em blog, tem muito vídeo no YouTube. Então amanhã a gente vai estar difundindo todos os aspectos da limpeza no fígado. Se você tem o livro, se você já estudou limpeza do fígado, se você já fez, não perde a live de amanhã. Se você já ouviu falar ou se você nunca ouviu falar, não deixe de estar acompanhando a live de amanhã. Limpeza do fígado, tá? E a live de sexta-feira vai ser sobre enemas, limpezas intestinais. Eu vou falar sobre a hidrocolonterapia, vou falar sobre o enema de café, vamos falar sobre os enemas feitos em casa mesmo, de forma, entre aspas, irresponsável. Vamos falar sobre os bastes, que são as limpezas intestinais segundo o Ayurveda. A gente vai falar de como fazer, de como não fazer, de quem deve, de quem não deve, de quais são os benefícios e malefícios de fazer bem essas terapias, tá? Limpeza do fígado quinta-feira, limpezas intestinais sexta-feira. Beleza? Vamos para as perguntas. Gabi, qual banho você indica para queda de cabelo? Gabi, legal a sua pergunta. É muito importante a gente fazer, né? E essa sua pergunta me dá a possibilidade de falar uma coisa que eu esqueci, que eu deixei minha agenda ali no sofá. Muitas vezes, para a gente alcançar o resultado num tratamento, você tem que fazer o tratamento interno e externo. Então, internamente, você tem que nutrir melhor o seu plasma. Aquela receita do suco matinal Ayurveda é muito boa para isso. Você vai pegar água quente, vai bater com uma fruta, vai bater com uma raiz, vai bater com um verde ali e vai coar no pano, vai misturar com alguns elementos tonificantes, como tríbulos, como
gengibre, cravo, vai colocar um pouquinho de tâmara, um pouquinho de sementes e vai bater isso tudo coado, vai ser tipo um leite de manhã, assim. Isso é muito bom para nutrir o plasma. Você percebendo que tem um pouco de ressecamento, aconselho a colocar até uma colher de café de ghee nesse suco, tá? Funciona muito bem. Beleza. Nutrimos de forma interna, banhos de forma externa, o alcaçuz com amora é muito legal, tá? A amora miura é uma das principais para uso. Agora, a principal erva para tratamento de cabelo se chama bringarage, a Eclipta alba, o agrião do brejo, tá? Você encontra ele para vender no Mercado Livre. E a gente tem um óleo especial na Sanke, que é um Marra Bringarage Thyla, que ele é feito com essa erva que chama Bringarage, com a Eclipta alba, e feito com mais de 15 ervas. É muito interessante essa receita. Se você quiser dar uma olhada, a gente tem ela disponível no site da Sanke, tá? Aí você faria o banho com a erva, você pode tomar o banho com o chá da erva da Eclipta alba, ou então o banho de chá de jaborandi, é muito legal, é muito fácil encontrar um jaborandi por aí, é só tu não estar numa cidade gigante que você encontra o jaborandi no mato, tá? Banho para candidíase, vou dar uma encurtada nas respostas, senão não consigo responder todo mundo. Banho para candidíase, então, depende muito, candidíase vata, pitta ou kapha. Candidíase vata, tá seco, tá coçando, é bem legal o alcaçuz, tá? Candidíase pitta é mais interessante, ou seja, tá vermelho, tá inflamado, tá com um certo muco mais voltado para queimação. É legal você fazer o chá de camomila bem concentrado, tá? Bem concentradinho. Agora uma candidíase mais kapha, que ela tem muito muco, ela é mais fluida, é mais pastosa, aí já pode ser legal você usar um barbatimão, mas que você não ferva tanto ele. Então ferve assim 5 minutos o barbatimão ali antes de fazer o banho de assento, tá? Lembrando que o banho de assento você tem que geralmente fazer 3 dias, tá? E as regras seriam, o que eu passo assim, a posologia mínima é 3 dias de banho de assento. Você vai fazer à noite, 1 hora antes de dormir, não pode ter relação nesses 3 dias, não pode ter masturbação nesses 3 dias. Pega o chá da erva, passa numa gaze, num algodão e passa na mucosa vaginal antes de fazer a primeira aplicação, só para você ver se você vai ter alguma reação, tá? Então, geralmente, chás ginecológicos não dão reação, as pessoas tentam passar as coisas mais leves, que não deem reação na mucosa. Ainda assim, antes de você sentar no chá, passa de leve na mucosa para ver se tem reação e espera um minutinho, tá? Aí você senta ali na água morna para quente, 10, 15 minutinhos, tá bom? Vânia, qual a função da mirra para os banhos? A mirra ela é um energético purificante do ambiente, tá? Quando a gente fala em miasma, miasma é aquela energia que fica no meio, tá? Então um trovão quebra um miasma, um banho de mirra, de sálvia, de arruda, de alecrim, de manjericão, quebra o miasma, quebra a energia de padrão do ambiente, tá? Dadaia, ghee para uso medicinal, é melhor comprar ou fazer? Olha, a questão é que você pode comprar um ghee muito bom ou pode comprar um ghee muito ruim, tá? Tem os dois no mercado. Se você conseguir comprar um ghee na Sanke, na minha empresa, se eu não me engano, a gente vai fazer uma produção esse mês. A questão é que a gente só faz quando encontra a melhor manteiga que tem. Se não, eu te indico a estar comprando o ghee na empresa Lotus Produtos Naturais, que faz um ghee muito bom, ou então procura um ghee de confiança, de uma pessoa que faça para você, ou então você vai lá, procura um produtor de manteiga bem pequeno, pede para ele fazer uma manteiga sem sal para você, produz o seu próprio ghee no fogo baixo, uma panela boa, dá uma olhada em muitos vídeos para você aprender a fazer o ghee mais puro que tem, e aí você pode usar ele, tá? Queda de cabelo, Bia, falei ali em cima, né? A gente pode usar o chá de jaborandi, a gente pode usar o chá de amora miura, a gente pode usar o chá da Eclipta alba, tá? Indicação para banhos para equilibrar o kapha antes de dormir. Então, é problemático a gente pensar em equilibrar o kapha antes de dormir, porque ele é o dosha que quando você dorme, ele mais agrava. Então, na hora de dormir, você quer estar kapha mesmo, você quer ter sono. É difícil eu te dar alguma coisa que equilibre o kapha na hora de dormir. Então, eu indico que você faça o seguinte, de manhã você usa alguma coisa estimulante, tá? De manhã você masca um cravo, alguma coisa assim, para fazer o plasma do seu corpo, e é porque não adianta eu te falar uma coisa que não vai funcionar, faz um escaldapés de cravo de manhã, isso não vai ter o mesmo efeito.
E se você fizer um escaldapés de cravo à noite, por exemplo, ou de alecrim, você vai dormir com a mente muito agitada. Então é melhor você agitar a mente e o plasma de manhã do que fazer isso antes de dormir, tá? Angélica, dica de escalda-pés para inchaço nas pernas. Angélica, assim que eu fizer a sua consulta, escrever as suas indicações, eu vou te dar a melhor indicação que tem, mas vamos falar de leve alecrim, tá? Faz um chazinho de alecrim, não deixa ele ferver muito para não ficar muito abrasivo da pele e deixa o pé ali 10, 15 minutinhos. Pode ser que ele ferveu, abafou. Uma coisa importante quando a gente faz um chá de erva fresca, principalmente, quando você abafar, desligou o fogo, abafou, quando você tirar a tampa da panela, tirar o prato que você abafou, essas gotículas de água que estão aqui, elas contêm o mais rico do chá. Todo o óleo essencial da planta está ali. Não joga essa água fora não, entorna ela aqui na mesma panela que você fez, tá? Vai ser muito mais rico. Mari, Edson, para foliculites na pele de pelo encravado, tem alguma indicação? Mari, pelo encravado não é aquele pelo que está tentando sair, mas o endurecimento da pele não está permitindo? O que é bom para endurecimento? Umectação. Faz a compressa de chá de alcaçuz, tá? Você também pode pegar o óleo de rícino, aquecer ele em banho-maria ou aquecer ele levemente na panela, molhar na gaze, colocar ele aqui em cima e botar uma boja quente em cima. Vai umectar até que saia, tá? Adriane, obrigado pela participação. Tá gostando das lives? Paula também. Olivia, ghee pode ser substituído por óleo de coco? De forma alguma, Olivia. Eu entendo a sua dúvida, é uma dúvida que muitas pessoas têm quando estão entrando no Ayurveda, mas a gente precisa entender que cada coisa tem uma propriedade. Quando você estuda Ayurveda, a gente estuda essa ciência de alquimia, essa ciência chama Dravya Guna. Guna significa efeito e Dravya significa elemento. Todo elemento contém efeito. Todo efeito precisa de um elemento para ser transportado esse efeito. Quando eu falo do óleo de coco, estou falando de um óleo frio, de propriedades adstringentes, ressecantes e antibióticas. Tá? Quando eu estou falando do ghee, eu estou falando de um óleo neutro, ele não é nem frio e nem quente. Ele é um pouco frio, mas ele ainda chega a privilegiar um Agni, dependendo. Ele é doce, ele não é amargo e adstringente, e ele não tem propriedades antibióticas e anti-inflamatórias, ele tem mais propriedades restaurativas e umectantes. Então, se o camarada está com uma inflamação, via de regra, o óleo de coco deve ser melhor. Salvo se essa inflamação estiver acompanhada de ressecamento muito grave. Aí o ghee vai tratar o ressecamento, que pode ser a causa da inflamação. Às vezes o barato, olha, o que acontece com um carro quando o óleo do motor acabou, né? Ele está ali lubrificado e não está atritando. Aí o óleo vai acabando, ele começa a gerar atrito, vai gerando atrito até o ponto que o motor funde. Então, essa dor no corpo das pessoas de atrito articular, muitas vezes, ela não é necessariamente de raiz inflamatória. Às vezes, o barato está tão seco que o ressecamento está gerando atrito e o atrito está gerando inflamação. Por isso que é importante a gente entender os processos de adoecimento. Claudete, criança com descamação nos pés, após ter formado bolhas de água. Parece ser desidrose, dá embaixo dos dedos dos pés. Então, Claudete, isso é um problema de ácido úrico, você tem que tratar a acidez desse camarada, tem que diminuir o açúcar, tem que diminuir a oleosidade, diminuir as carnes principalmente, fazer um tratamento mais alcalinizante e mais restaurativo da fluidez do corpo. Te indico a fazer, por exemplo, o suco matinal Ayurveda, que você encontra pesquisando por esse nome no Google, tá? Suco matinal Ayurveda. E faz de café da manhã. Eremita, um salve para Guatemala. Quero muito fazer um detox e me iniciar no Ayurveda. Você atende ou indica um bom terapeuta? Então, Ale, eu tô com a agenda muito cheia, eu não tô mais pegando pacientes porque eu tô devendo muitas consultas, meu computador quebrou no final da semana, então eu até tô há uns 5 dias sem conseguir fazer consulta. Inclusive, estou até pedindo desculpas para a Angélica pela demora e se eu for pedir para todos os meus pacientes que estão aqui me esperando, então, eu não estou marcando consultas nesse momento, não sei se eu vou abrir a agenda de novo. Eu indico que você procure a Malane Freitas, que é a minha parceira. Eu tenho mais um monte de gente para indicar, mas aqui na ponta da língua, procura a Malane, que acredito que até esteja aqui na live com a gente, que você encontra uma ótima terapeuta com tempo, com disponibilidade e com muita atenção para te tratar. Carol, banho para dermatite. Carol, depende muito do tipo de dermatite. É o mesmo papo que eu falei da candidíase. Tem dermatite vata, que é mais seca, dermatite pitta, que é mais inflamada, quente, vermelha, e dermatite kapha, que ela é mais mucosa.
Então depende muito, tá? Dentro de cada uma dessas a gente tem um tipo de indicação. Então, resumindo, para uma dermatite mais seca, alcaçuz. Para uma dermatite mais inflamada, pode ser legal o alcaçuz com o dente de leão, por exemplo. Agora, tem uma erva específica para tratamento da pele, chama mamica de cadela, tá? Ou mama cadela, porque o fruto dessa planta parece a teta de uma cadela amamentando. Por isso ela recebe esse nome, tá? Então é a mamica de cadela. Aí você consegue fazer o chá da mamica de cadela e colocar em contato direto com a pele, só não pode tomar sol, tá? Não é que mancha não, mas é que quebra o efeito. E aí tem um efeito bem legal para dermatite. E para dermatite cafa, eu indicaria o nim, tá? O nim, que é uma planta mais amarga, astringente, antibiótica mesmo. Micheline, repete o suco matinal. Suco matinal Ayurveda. Procura no Google. Provavelmente o primeiro feed é um vídeo no YouTube, tá? Ô, Angélica, eu vou fazer algumas postagens com dicas para banho ginecológico, sim, tá? Obrigado pelo toque. Dermatite atópica, alcaçuz ajuda? Então, Guedes, foi o que eu falei agora. Depende muito do nível, do tipo de dosha que você encontra nessa dermatite, tá? Todos os problemas eles têm características Vata, Pitta ou Kapha. Uma enxaqueca pode ser uma enxaqueca que dá a sensação de vazio na cabeça e confusão. É uma enxaqueca Vata, você vai tratar de um jeito. Pode ser uma enxaqueca que dá uma pressão atrás dos olhos e uma pressão na nuca. É uma enxaqueca Pitta, você vai tratar de outro jeito. Pode ser uma enxaqueca que dá um peso na cabeça, uma sensação de enfadonho, de não querer fazer nada, assim. É uma enxaqueca mais Kapha, você vai tratar de outro jeito. Inclusive a Pitta é a que mais tem sensibilidade à luz. Esse é só um exemplo para vocês entenderem que todo o problema, eu preciso refinar o nome desse problema. Porque quando tu me diz dermatite, dentro do meu conhecimento eu preciso pensar assim, ó, ela tá com a pele pesada ou leve, úmida ou seca, quente ou fria, leve ou pesada, sedosa ou áspera, sutil ou grosseira, e por aí vai, tá? Brilhante ou opaca. E aí eu vou ter que pensar nas coisas opostas. Por isso que eu fico falando que o caminho é sempre estudar, galera. Tá? Escaldapés de sal grosso para gestantes. Legal, Gá. É bom, mas o problema do sal grosso é que ele tem propriedades estagnantes também. Então ele pode te ajudar a dar uma drenada, mas ao mesmo tempo o sal retém, né? Você quer melhorar o sabor de um alimento, mesmo que seja alguma coisa doce, às vezes você põe uma pitadinha de sal que ele aumenta a retenção do sabor. Você quer fazer com que uma pessoa que está com o sangue muito mole, ela está com a pressão baixa, ela retenha o tônus corporal de novo, você dá um pouquinho de sal. Então, às vezes, a gente tem que ter cuidado com escaldapés e com os banhos gerais de sal, porque eles aumentam a retenção. Então, geralmente, a gestante ela quer fazer mais uma drenagem linfática, não a terapia em si, mas ela quer fazer a linfa do corpo circular. Nesse ponto, eu também vou dizer o seguinte, talvez o alecrim seja estimulante demais, tá? Então, às vezes, o chá de erva doce, ele é o suficiente, com, às vezes, um temperinho de alecrim, tá? Mas só um temperinho. E para queimação na garganta, Varieta Pedras. Vamos lá. Não deixa de ser um chá, né? Vamos falar de um gargarejo? Se você percebe que está muito mucoso, o gargarejo de romã. Se você percebe que está muito seco, gargarejo de alcaçuz. Se você percebe que você não está conseguindo ter a umidade adequada e ao mesmo tempo você sente que está ficando inflamado, assim, minha imunidade está baixa, pode ser alcaçuz com gengibre, tá? Posso tomar NIM para urticária? Então, Paula, esse é o barato que eu falei. Quem toma NIM sem se preocupar é o cavalo, porque ele tem tanta oleosidade que ele, quando tem contato com o NIM, ele não vai saturar. O NIM, por literatura, ele é o maior elemento para tratamento de pele. Mas a gente precisa entender que essa literatura foi escrita na Índia, que se você for para a Índia, você vai ver que todos os indianos eles são comparativamente muito mais oleosos do que a gente. Tá? Então pode ser o cara magro, mas ele é magro pingando oleosidade. Alguém que puder compartilhar esse relato comigo, fica à vontade. Mas o tratamento de NIM para o indiano vai tranquilo, porque ele tem muita oleosidade no corpo. Agora, o tratamento de NIM para o brasileiro, eu nunca vi assim você poder fazer de uma forma indiscriminada. Então, se eu vejo que você tem aquela urticária ligada a ressecamento, o NIM vai ser muito ruim para você e o alcaçuz vai ser um grande remédio. Tá? Então, eu não gosto de dar a indicação do NIM, não.
Eliette, dica para colesterol alto. Eliette, eu vou ficar te devendo porque eu não quero falar de temas que não sejam da live, tá? Mas como é que eu vou falar, né? Que eu vou ficar te devendo? Eu vou te dar uma dica então. Pega a semente de abóbora lá na feira, vai no cara que faz as abóboras lá e fala, ô, você me arruma um pouco de semente de abóbora fresca? Tem que ser fresca, beleza. Ou então tu compra a abóbora e tira a semente. Pega uma colher de sopa dessa semente com um pouquinho da abóbora, com um pouquinho de tudo, joga no liquidificador, joga 250, 300 ml de água quente, bate isso, coa no pano e toma isso em jejum todo dia de manhã por uns 5 dias e depois faz o seu teste de colesterol. Se você toma remédio para colesterol, você tem que testar 1, 2 dias do suco e aí tu já faz o teste de colesterol, para eu também não saturar você, tá? Juliana, formigamentos nos pés e mãos, isso está muito ligado com o sistema linfático. É importante fazer uma consulta para você entender se você está, por exemplo, com anemia, se você está com um acne muito baixo, se você está mal nutrido em algum sentido, se é uma questão de acúmulo de detrito no sistema circulatório, tá? Porque não dá para dar uma indicação assim. Fabi, sobre inflamação na lombar, que alimentação seguir? É difícil, galera, é difícil dar dica assim, tá, Fabi? Realmente é difícil, tá? Gestante, pode tomar o suco Ayurveda? Gil, faz o seguinte, ó, você pode tomar o suco, você não vai colocar gengibre, não vai colocar cravo, não vai colocar canela, você não vai colocar as especiarias. Se você quer fazer o suco igual o vídeo, você não vai colocar o tônico, que é um produto da Sankhya, mas você vai bater tudo com água quente. Então você vai estar tomando de manhã um suco de maçã, com pera, com pepino, com salsão, com batata doce, tudo batido com água quente, coado no pano. Parece estranho, galera? Experimentem, tá? Porque eu sou muito chato com paladar e dificilmente eu boto na boca um barato que não é gostoso, viu? Quem quiser comentar aí se gosta ou não do suco, fica à vontade. Tassi, sobre a dor na lombar e no ciático. Tassi, tem um emplastro que é legal de fazer. Você tem que pegar babosa, tá? Aloe vera fresca, colhida na madrugada, colher uma folha de babosa madura, 5, 6 da manhã, de preferência numa noite de lua cheia, que não tenha chovido e que você consiga, que a planta não esteja florescendo, tá? Eu explico todos os processos de colheita de planta, principalmente do aloe vera, no curso de Dravyaguna, de Alquimia e Remédios Caseiros. Mas continuando, você vai pegar a babosa, vai extrair o gel da babosa, vai bater esse gel no liquidificador e aí você vai misturar esse gel com cúrcuma em pó. Tem que pegar uma cúrcuma de altíssima qualidade, tá? Que seja 99% pura. Essa é a questão aqui no Brasil, é difícil encontrar uma cúrcuma assim. Se você encontrar, você vai fazer tipo uma massa de pão. Ao invés de usar farinha e água, você vai usar cúrcuma e babosa batida. Aí tu fez lá a sua massa de pão, bota isso na geladeira. Pega lá um papel filme assim, espalha isso no plástico filme, tampa, bota na geladeira ali, deixa meia hora para resfriar, bota em cima do local da região. Você pode repetir esse emplastro por 3 dias com a mesma erva. Tá? Você vai pegar esse emplastro, vai embrulhar ele ali de novo no papel filme, vai guardar na geladeira. Quando você for usar, você pode jogar mais um pouquinho de babosa para restaurar a umectação. Mas é uma das poucas coisas que eu vou te indicar a fazer na temperatura fria no corpo. Tá? Um dos poucos emplastros que pode fazer frio é para inflamação no ciático. Descobriu que tem enxaqueca pitacafa, aí sim. Nada como se conhecer, pessoal. Suor excessivo nas mãos e no pés. Isso geralmente está muito ligado com uma má qualidade circulatória, com a leveza do plasma e do sangue, então você tem que se nutrir melhor, provavelmente comer mais coisas densas que façam com que o seu tecido não seja tão fino, porque ele fica tão fino que sai pelas extremidades, tá? Edson, tem alguma indicação no Ayurveda que ajude a parar de fumar? Milena, tem sim, tem uma terapia chamada náusea, e tem uma erva chamada calamus, que é o vatcha, é o Acorus calamus. Ele tem a propriedade de desfazer vícios, de desfazer pensamentos ruins, de desfazer hábitos. É muito bom para você auxiliar uma pessoa que quer se desfazer de um vício. Agora, você só desfaz um vício de quem quer eliminar o vício e de que quando você está ajudando essa pessoa a eliminar o vício, ela substitui o vício por um hábito novo. Então, eu vou falar para você pedalar, vou falar para você ler, para você meditar, para você caminhar, na hora que você estiver fazendo esse negócio. Tá? Você tem que fazer alguma coisa junto. Eu explico muito sobre as ervas adequadas para o tratamento da mente e as diferentes posologias. Não adianta tu pegar o cálamos e comer, não adianta você pegar o cálamos e cheirar, não adianta você pegar o cálamos e botar no olho, botar no ouvido.
tem uma posologia específica. Você tem que fazer um óleo medicado ou você tem que queimar o cálamos e inalar a fumaça do cálamos. Então tem todo um procedimento para fazer isso. Eu entro nesses procedimentos no curso de Dravyaguna, tá? Vânia, chá para AVC, querida, no seu menino tão jovem assim, olha, é difícil dar uma indicação, né? A gente precisa entender se foi um AVC porque o plasma e sangue estavam muito secos, se eles estavam muito ácidos, tá? Aí a gente consegue filtrar um pouquinho melhor. A Tati, do Espaço Vale Dourado, tá junto com a família aí assistindo as lives, comentando que o suco é delicioso. É inclusive uma das pessoas que mandou um depoimento pra gente há mais de um ano atrás, comentando como que os primeiros dias de dieta de suco já tiraram dela um zumbido no ouvido. E ela tinha esse zumbido há muito tempo, já tinha tentado várias coisas, começou a tomar o suco para ver se era bom. Mas a própria fluidez e movimento, aquecimento e nutrição que o suco promoveu, umectou e trabalhou toda essa região. Foi bem legal esse depoimento dela. Quem tem hipotiroidismo pode usar aloe vera? Então, Micheline, percebe que eu dei a instrução do uso do aloe vera em forma de emplastro, uso externo, tá? Eu não vou entrar aqui nas posologias de uso interno. Nossa, pessoal, 50 minutos de live. Da babosa, também tiro preliminarmente o óleo líquido impregnado no gel. Luiz Osório, grande sábia aí, mãe do terapeuta Ayurveda que está fazendo a live, comentou com a gente que é legal tirar a aloína, né? Muitas vezes você pode até pendurar a babosa ali. Se a gente colher a babosa numa madrugada de lua cheia, quando não está chovendo, de uma planta que não está florescendo, geralmente ela quase não tem aloína, tá? Limota, alguma indicação para os efeitos colaterais do antidepressivo, dor de cabeça? Sou Vata Pitta. Li, faz o uso do suco matinal Ayurveda. Tu vai tomar um antidepressivo? Toma um antidepressivo com o suco matinal Ayurveda. Tá? Parece que é uma receita mágica. É uma receita mágica. Beleza? Suco matinal Ayurveda. Procura no Google que vocês encontram, tá? Dadaia, sou Cafa, tenho 33 anos e ainda tenho acne. Alguma dica? Vou começar o suco matinal amanhã. Olha só, as coisas mais importantes dentro do Ayurveda é comer só com fome, eliminar os seus dejetos regularmente, fezes, urina e suor, e depois a gente tem que ver se os doshas estão agravados, tá? Então, se você não vai ao banheiro todo dia, se você não tem uma boa excreção do suor pela pele, se você retém a urina, se você só faz cocô quando você está em casa, se você come besteira, se você come sem fome, se você não come adequadamente, tem muitos motivos. Antes da gente pensar no remédio, a gente tem que pensar nas causas do adoecimento. Então, antes de eu falar assim, o chá tal é bom, eu tenho que pensar por que você ainda está tendo isso antes de te passar o chá, tá? Tenho alergia e grande quantidade de pimenta. Posso tomar o tônico? Não, senhor. Não, olha só. Tenho alergia a uma grande quantidade de pimenta. Beleza. Posso tomar o tônico? Sim, pode tomar o tônico. O tônico ele não tem pimenta. Ele tem cravo, tem canela, tem gengibre, tem cardamomo, tem anis estrelado, tem noz moscada, tem cúrcuma, mas assim, em pequenos níveis. Se você experimentar, você não vai sentir isso muito forte, não. Qual o suco para o zumbido no ouvido? Suco matinal Ayurveda, mas tem que adicionar uma colherinha de café de ghee para tomar, para ter essas propriedades umectantes da mente, tá? Tem alguma dica para quem está tendo dificuldade de engravidar? Quem está tentando engravidar com dificuldade? Tavarnaro. Seguinte, faz uma consulta. Tá? Precisa entender se está faltando movimento, se está faltando metabolismo, se está sobrando muco, se está faltando muco, se está sobrando acidez. Então a gente tem que entender qual dosha está agravado. Indico que você faça a consulta com a Malane, minha parceira que está estudando muito do tema, inclusive. E aí, assim, você quer tratar uma coisa bem importante, né? O Ayurveda, ele trata de um protocolo que você faz meses antes de engravidar, só para que no momento de engravidar você não transmita tanto assim os nossos padrões inadequados de alimentação, de rotina diária, de pensamento para o bebê que está sendo gerado. Então é bem legal fazer esse estudo antes de engravidar. Pessoal, vou falar uma coisa para vocês. Consegui responder todas as perguntas. Minha mãe já está cumprimentando a amiga dela, Bia, que também está participando com a gente há algum tempo. Obrigado pela presença de todo mundo. Última pergunta. Ecologizarte. Sou Kapha-Vata. No último mês tenho apresentado inchaço e dores nas articulações das mãos. Tenho irregularidade das excreções. O que posso usar? Então, me parece que você está acumulando elemento água por falta de Agni. Tá? Então, talvez, se você fizer a ingestão de 2, 3 cardamomos por dia,
ou 2, 3 cravos por dia, deixando na boca uns 10 minutos, mascando lentamente, ou então o uso da panaceia, que é uma receita de gengibre, limão, açúcar mascavo e sal do Himalaia. E aí você vai fazer um soro disso, vai pegar o extrato disso, vai fazer um soro disso e vai tomar esse soro. Eu vou colocar aqui, ó. Se você pesquisar por panaceia e Ayurveda no Google, você deve encontrar uma receita de como fazer a panaceia, tá? Acredito que eu tenho nos meus destaques do Instagram como faz a panaceia também. E aí você pode tomar o extrato da panaceia, que é 1 colher de sopa com um copo de água, umas 3 vezes por dia. E isso vai dar uma mobilizada no seu sistema linfático e não vai permitir que haja estagnação, tá bom? O que acontece é que a estagnação do sistema linfático, a não circulação da linfa, vai fazendo estagnar a acidez nas extremidades. E essa acidez você já está sentindo como os processos de inflamação nas articulações. Tem uma outra coisa que você pode fazer, que é pegar óleo de rícino, na farmácia mesmo, aquecer ele em banho-maria e fazer uma massagem nos dedos. E ele é muito bom para isso, tá? Resolve tipo meia hora depois, mas você não pode pegar friagem na mão no dia que você fez essa massagem. Tá bom? Pessoal, vamos bater uma foto todo mundo junto? Estamos encerrando mais uma live, 55 minutos, então convite para a live de amanhã, ó, quinta e sexta. Quinta-feira a gente vai falar de receitas mágicas. O que é a tal da limpeza do fígado? Sexta a gente vai falar de receitas mágicas. O que é o tal do enema de café, a hidrocolonterapia, as limpezas intestinais, os baixos do Ayurveda. Então a gente vai fazer uma análise igual a gente fez dos banhos de assento, dos banhos medicinais. A gente vai falar dos prós, dos contras, dos erros que as pessoas cometem e por aí vai. Não deixe de responder as enquetes que eu tenho feito, que a gente consegue dados muito legais para estar fazendo um estudo. E em breve eu estou fazendo as enquetes de amanhã, tá bom? Namastê, obrigado pelo presente de todos, até breve. E a gente está lançando, né? Olha só, meu esquecimento, a gente está lançando as inscrições para a Semana de Alquimia Ayurveda, que é a semana que vem, onde eu vou passar uma série de muitos conteúdos gratuitos e inéditos aqui no canal, tá? Você se inscreve pelo link que está no meu perfil. Encontro vocês lá. Namastê!